بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا ما أخرنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Estamos ainda falando da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de uma forma resumida, assim como adiantamos na introdução deste programa, que estamos a usar um livro que é resumo. O autor deste livro fez resumo, não está a falar de tudo. Tem outros livros maiores da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as pessoas que têm experiência nessa matéria sabem que o que eu estou a dizer aqui é resumido. O livro é um resumo e eu estou a fazer outro resumo deste resumo. Mas no sentido de simplesmente informar quem não está informado. O que eu passo para vocês é o básico. Na medida em que cada um de vocês vai progredindo nos estudos da biografia do profeta Muhammad a.s., vai encontrar lições que eu não apresentei aqui, mas que não fazem falta. Lições, sabem, né? Mesmo os que estão a fazer agora ensino superior, na parte acadêmica, entendem o que eu estou a dizer. Há coisas básicas que todo muçulmano deve saber. E há coisas que quem sabe, quem sabe é aquele que aprofundou, aquele que quer se especializar numa certa área. Entendeu? Então, não quero que vocês se surpreendam um dia, que isso aí, aquele cheio não falou, você ainda está no nível primário. Mas o que você aprende aqui, vai encontrar lá, como básico. E isso não deixa de ser importante porque, numa primeira fase, a nossa obrigação é informar as pessoas. Formar as pessoas é outro assunto. O que eu pretendo é que você se informe e não fique surpreso quando ouvir falar de alguma coisa sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, na aula passada falávamos do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam como profeta, não simplesmente como vinhamos falando, como pessoa, como profeta, como mensageiro de Allah. E adiantamos que todo acontecimento tem seus sinais antecedentes. Tudo que acontece, se você prestar atenção, antes de acontecer, deu sinais. E nós dizíamos que um dos sinais da profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram sonhos reais, visões noturnas que se concretizavam no dia seguinte, tal como ele sonhou. Um dos sinais que eu não apresentei na aula passada é que o profeta sallallahu alaihi wasallam, segundo diz ele num hadith, viveu uma situação que muitos não souberam. Tem que ser ele a falar, mas depois da profecia. Diz ele que em Meca havia uma certa pedra, uma rocha, que sempre lhe cumprimentava, antes da profecia. Sempre que ele passasse por aquele lugar, dizia: Assalamu alayka Rasulallah. A paz esteja contigo, ó mensageiro de Allah. Antes da profecia, ele só ouvia e ficava calado. Era um dos sinais. Havia outros sinais, mas esses são os mais
relevantes, são os mais importantes, acho eu, a questão dos sonhos e esta pedra que sempre lhe cumprimentava lá em Meca. Como é que cumprimentava? As palavras são essas: Assalamu alaika ya Rasulallah. Ouvia uma voz a sair daquela pedra sempre que ele passasse por aquele lugar. Agora, como é que uma pedra fala? Isso não é conosco. É um milagre. Entendeu? Sim. No milagre você nem experimente querer entender as coisas, como é que acontece, não. É só crer no poder de Allah. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Allah faz falar tudo. É claro que cada coisa tem sua maneira de falar, mas quando Allah quer, pode fazer falar um ser não vivo como se fosse vivo, um ser inanimado como se fosse um animal. E isso é o que mais vai acontecer no dia do juízo final. Este versículo que acabei de recitar, este trecho do versículo que acabei de recitar, fala sobre o acontecimento que terá lugar no dia do juízo final, em que certas pessoas lhes serão encerradas as bocas, não vão conseguir falar, e o que vai falar são outras partes do corpo, outros órgãos, como as mãos, os dedos, como a sua pele. A sua pele é uma linguagem um pouco adulta, né? Está-se a falar do aparelho reprodutivo. Há pessoas que vão falar por lá, outros vão falar pelos pés, pelos joelhos, mas isso vai acontecer mais com os falsos, os mentirosos, aqueles que foram conhecidos como pessoas que nunca admitem a sua realidade. Os mentirosos, quando você pergunta algo que fizeram, buscam argumentos só para tapar. Então Allah não vai precisar da sua boca, vai fazer com que outras partes do corpo falem, e aí a boca vai perguntar: o que é que se passa ali, mashahidtum alayna? Como é que vocês estão a testemunhar contra nós, ou seja, contra mim? Essa será a única frase que sairá da boca. Como é que é? E os órgãos vão responder: Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Quem nos faz falar agora, ou quem nos fez falar agora, é aquele que faz falar tudo. Então, eu estava a chegar até aí só para acalmar, né, as emoções de quem pensa: mas como é que um ser não vivo fala, uma pedra fala? Temos muitos hadiths, trata-se de milagre. A Nabi alayhi salatu wassalam já nos disse que as montanhas conversam entre si. As montanhas, eu acho que é a coisa mais antiga que existe aqui, que já assistiu tudo o que aconteceu, conversam entre si. Às vezes uma montanha pergunta a uma outra que está perto ou que está um pouco distante: mano, como é? Alguém veio aí falando de Allah? A outra diz: não, ninguém ainda chegou aqui. Eu disse: aqui estavam dois moços e falaram de Allah. E eu tenho certeza que há montanhas que se queixam, porque sobem pessoas ali só fazer coisas sujas, entende, né? Em vez de falar de Allah, vai fazer sujidades ali. Ala kulli hal, dizia eu que quando se fala de milagres não temos como querer entender as coisas, é só admitir o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, e isso é básico. Quando nós falamos de crer em Allah, não estamos a falar simplesmente de crer na sua existência. Estamos a falar de crer no seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu poder, a sua vastidão. Tudo que é qualidade de Allah está dentro nesse princípio de crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Então falamos dos primeiros versículos que foram revelados ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, o que aconteceu antes da sua revelação. Buscamos algumas lições a partir desses versículos. Depois fomos ver a segunda passagem que foi revelada e diferenciamos que a primeira passagem falava da profecia e a segunda falava da mensagem. Ou seja, a primeira passagem que foi revelada estava a confirmar, ou melhor, estava a dizer ao profeta que ele passaria a receber mensagens divinas.
E a segunda passagem era um carimbo no sentido de o profeta já tem a obrigação de transmitir a mensagem de Deus, ou seja, de pregar a mensagem do Corão. Seria mais ou menos o resumo da nossa aula passada. Aqui neste livro, quando o autor fala disto, em seguida acha necessário falar dessa coisa chamada revelação. Nós estamos a falar de passagens reveladas ao profeta Muhammad a.s. Ele achou melhor e eu concordo que é necessário falar do que é revelação. Porque quem não sabe simplesmente se surpreende com a palavra revelação. E para nós revelação tem um certo sentido. Você já ouviu falar de revelação de o quê? Fotografias, não é isso? Quando você tira foto lá no estúdio, o que se faz? O que é revelar? Quer dizer, algo que simplesmente aconteceu e você não sabe como é que vai surgir naquela máquina, depois da máquina para um papel que vai passar a andar consigo. Esse processo todo eles chamam de revelação. E há de ver que existe uma pequena semelhança, porque revelação na religião significa a transmissão de uma mensagem de forma rápida e invisível. Isso é que é revelação. A transmissão de uma mensagem de uma forma rápida e invisível. Quando falamos de transmissão de uma mensagem, nós estamos a falar de algo que tem princípio e tem fim. Transmitir o quê? Sai de um certo lugar e vai para um certo lugar. Aqui, onde sai? Como é que nós chamamos? É o emissor da mensagem, não é? Aqui por onde passa, como é que chamamos? O canal. E lá onde termina? O destinatário, não é isso? Estudamos que classe é isso mesmo? Estivemos juntos, né? Estou a ver que combinamos. Os outros têm outra maneira de falar, você sabe que os níveis são diferentes. Eu acho que você estudou a mesma coisa que eu estudei. Você leva esta mensagem agora para o tribunal, linguagem jurídica. Vai sair um problema que não vamos entender. Então, estamos a falar da revelação do Alcorão. E revelação sendo a transmissão de uma mensagem de forma rápida e invisível, e tendo ainda em conta que toda mensagem tem emissor, tem canal e tem destino, isso que é destinatário. Aqui estamos a falar da transmissão das palavras que compõem o Alcorão a partir do Criador ao profeta. O canal seria o anjo, a criatura que transporta essas palavras de Deus para o homem. Olha, aqui o destinatário é, digamos, não é, quero uma palavra apropriada, não é o fim, não é o alvo da mensagem. O alvo da mensagem é a humanidade. O profeta recebe de Deus e a coisa não pode parar por ali. Tem que ser transmitida às pessoas. Eu quero que vocês entendam isso. Se a mensagem saísse de Allah através de Jibril e termina no profeta, ele só seria profeta, não seria mensageiro. Torna-se mensageiro a partir do momento em que tem a obrigação de transmitir às pessoas. Então estas duas qualidades já estão nele. Ele recebe e faz chegar. Isso é que é revelação, em poucas palavras. A transmissão de uma mensagem de forma rápida e invisível. Neste caso, estamos a falar das palavras que têm origem em Allah subhanahu wa ta'ala, são transportadas por uma criatura não humana, criatura angélica, neste caso o anjo Gabriel, e faz chegar ao profeta que é humano, e o profeta dissemina a mensagem no meio da sociedade. Isso é que é revelação. Mas eu sei que não basta. Um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam
perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, kaifa ya'tika al-wahy? Ó mensageiro de Allah, como é que te aparece essa coisa chamada revelação? Como quem diz, eu entendo o que é revelação, mas como é que as palavras de Deus chegam até você? Eu sempre que me lembro desta pergunta, começo a ver uma pergunta um pouco de provocação. Só que, na verdade, o homem queria aprender. A prova que mostra que ele não estava a desmentir é a primeira frase. Ele diz, Ya Rasulallah. Quando alguém dissesse Ya Rasulallah, estava a dizer que ele acredita que ele é mensageiro de Deus. Mas como ser humano, nós às vezes temos nossas curiosidades. É preciso entender quando uma pessoa pergunta. Nem todos perguntam para provocar ou para testar. Há pessoas que perguntam realmente para aprender, querem eliminar alguma coisa que está a lhes incomodar lá na cabeça. Então eu estou a falar de provocação no sentido de como é que outras pessoas iam perceber. O profeta Muhammad alaihi salatu wassalam entendeu que o homem queria aprender, mas olhando para outras pessoas nem iria esclarecer nada. Tipo, quer saber o quê? Eu disse que sou profeta, acabou. Agora como é que sou profeta, como é que as palavras aparecem? Poderia surgir uma confusão dessas, né? Falando de pessoas que escondem alguma coisa. E o Alcorão diz, o profeta não é egoísta, não esconde nada. Então ele simplesmente respondeu. Aqui na resposta descobrimos ou aprendemos que a revelação tem vários tipos. As palavras de Deus chegam ao homem de várias formas. É quando ele diz ahyanan, às vezes. Quando a pessoa introduz a frase com esta palavra, às vezes, significa que nem todas as vezes, ou que a mensagem ou a coisa que vai dizer não acontece de uma única maneira. Ele diz ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Às vezes as palavras de Allah aparecem com um barulho, com um peso igual a uma corrente de ferro que você deixa a uma distância e ela cai numa rocha, numa pedra. Aquele barulho que você ouve, às vezes as palavras entram na minha cabeça desse jeito. E esta mesma frase significa que às vezes as palavras aparecem com um barulho igual ao barulho de um sino. Já imaginou o sino na escola ou na igreja? As palavras, se a sura é de 80 versículos, é assim até o fim. E ele diz, essa é a forma mais pesada para mim. Quando a palavra de Deus vem de outra maneira, vá que não vá. Mas desse jeito aí, eu passo mal. Não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a explicar uma das formas em que a mensagem de Allah lhe chega. Depois, no outro trecho, ele diz: "Wa ahyanan ya'tini al-malaku ala surati rajulin", como qala alayhi salatu wassalam. Às vezes o anjo aparece na forma humana. O anjo, não vou dizer transforma-se, mas personifica-se, apresenta-se diante do profeta como uma pessoa normal. Fayukallimuni, e ele fala comigo. Fa'i ma yaqul, e eu entendo, percebo o que ele fala, assim como um homem percebe ao outro. E aí ele vai, eu fico com as palavras. Neste hadith, a Nabi alayhi salatu wassalam fala de duas formas como a palavra de Deus chega a ele. E nesta segunda forma, nós já vimos muitos hadiths. Por exemplo, temos aquele hadith chamado Hadith Jibril, não é? Hadith Jibril, onde o narrador é Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Ele diz: "Bainama nahnu julusuna inda Rasulillah, idh tala alayna rajulun", até onde vai o hadith. Ele diz que uma vez sentados com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, surgiu do nada um homem. Surgir do nada, sabe o quê? É você não ver a pessoa vir de longe, é você não saber como é que a pessoa está aqui. Assim como estamos sentados, de repente aqui já tem alguém. Nem este, nem aquele, nem eu vimos de onde saiu. É assim. Oi, surge aí do meio.
ou mesmo da porta, mas sem dar sinais de que alguém está a vir. Então surgiu um homem com uma roupa muito branca, o cabelo muito preto mais que o preto normal, a roupa branca mais que o branco normal, e o pior de tudo, era estranho, ninguém lhe conhecia, o que fazia entender que era um viajante, mas lá yura alayhi atharu safar, não trazia nenhum sinal de viajante, porque viajante normalmente, por mais que venha de avião, sempre tem alguma coisa que diz que este homem sentou muito tempo, arranhões assim, a camisa ou a roupa fica um pouco assanhada. Tá? São sinais. Se veio a pé, um pouco de poeira. Se é tempo de frio, alguma coisa. Ou transpira, ou qualquer coisa. São sinais de um viajante. O homem não trazia nenhum sinal. Isso chamou a atenção às pessoas. Era um anjo. Era um anjo Gabriel. Na forma humana. E eu parece que já vos falei várias vezes, quando ele aparecia, para não parecer muito estranho, né? Assemelhava-se com alguém conhecido. Já imaginou? Aparecer uma segunda pessoa como eu aqui, sentada a escutar a palestra e eu a falar. Eu acho que vocês não iam entender mais nada, só o tempo seria olhar para aquele senhor e olhar para mim. Não é isso? Uma pessoa idêntica a mim, do jeito que eu sou, pode ser que apareça com outra roupa, mas, mano, aqui alguém ia sair sem despedir. Para ir avisar as pessoas lá fora, estamos numa situação difícil, nós estamos há anos a participar das palestras, mas hoje são 2 sheikhs e... Não acha que é estranho isso? Mas o Jibril tinha que assemelhar-se a alguém para não criar estranheza. E essa pessoa com quem se parecia chamava-se Dihyatu al-Kalbi. Dihya, o nome dele era Dihya. Ele sempre aparecia com a forma de Dihya. Depois, com o tempo, é claro, quando Jibril aparecia, porque Dihya não está aí, para não criar essa situação que eu acabei de assemelhar agora. O Jibril está aí. Você tinha que ter certeza que Dihya não está. De modo que, saindo fora, encontra-se com Dihya, você começa a se perguntar se é Jibril ou se é Dihya. O Jibril está na mesquita ou é Dihya que está lá? Os sahabas já estavam acostumados a essa situação. Essa era a imagem que o anjo Gabriel trazia quando aparecesse na forma humana. O hadith é longo, eu simplesmente mencionei aqui para servir de exemplo. E no fim, como as pessoas não sabiam que se tratava de um anjo, o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou às pessoas se sabiam quem estava ali, se conheciam a pessoa que estava ali. É claro que durante a conversa o homem foi agindo de forma estranha, que os sahabas não puderam intervir em nada. Vocês sabem que os companheiros do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, eles vigiavam muito nas suas sentadas, as pessoas que lançam perguntas, quem é que veio. Era normal aparecer alguém do campo, começar a fazer perguntas, eles entendiam que este é um hóspede. É por isso que nos hadiths encontramos fulano perguntou ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, porque eles vigiavam, controlavam. Este começou a agir de uma forma estranha, mas os sahabas não tiveram coragem de lhe mandar parar de perguntar. Porque a primeira coisa estranha que fez, quando o homem surge, vai diretamente ali onde o profeta estava. E sentou-se de uma maneira que os outros não sentam. Encostou assim, os joelhos com os joelhos, levou as mãos, colocou no... E a pior coisa disse, Ya Muhammad, o que os sahabas não faziam. Chamou-lhe pelo nome. Aí todos, mas quem é esse estranho? Na nossa linguagem, quem é esse malcriado, né? Diz Ya Muhammad. Eles olharam para o profeta para ver como é que ele reage e foram ver que não, aqui alguma coisa está a acontecer de forma normal. Então vamos calar. Essa linguagem de Muhammad não era de um qualquer um. Os sahabas foram proibidos de chamar o profeta pelo nome. Então aconteceram coisas estranhas, por isso o profeta sentiu-se obrigado a perguntar a eles se conheciam aquela pessoa, e eles disseram que só Allah sabe, e depois de Allah você. E ele disse, aquele é Jibril. As perguntas que ele fez era a forma de vos ensinar os princípios da vossa religião.
Então, este é um hadith que comprova que o anjo Gabriel às vezes aparecia na forma humana e que era normal. Pode aparecer na forma humana em casa dele, às vezes assim, na guerra. O anjo Gabriel tem, com o poder de Allah, tem essa habilidade de transformar-se em criaturas boas, bonitas. Já contamos uma vez a questão dele transformar-se em um cavalo bonito no tempo de Nabi Musa, alayhi salatu wassalam, e por aí. Então, o profeta fala aqui de duas formas de como as palavras de Allah chegam. Mas, seguindo o que o Sheikh disse aqui, o Sheikh mostra-nos que a revelação aparecia em 7 formas. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam podia receber as palavras de Allah de 7 formas diferentes. A primeira forma já vimos na aula passada, que é a visão noturna, sonhos reais, a ru'ya as-sadiqa, sonhos reais. Está a dormir, sonha algo e no dia seguinte acontece, faz parte da revelação. Por isso se diz que o sonho de um profeta é real. Os profetas sonham coisas reais porque é informação direta de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a primeira forma. Espero que vocês controlem bem para que eu não vá acima do normal. E essa marcou o início da sua profecia. Vimos isso na aula passada. A segunda forma é que às vezes o anjo aparecia e continuava invisível para o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. O anjo em si é invisível, mas assim que ele tomava a forma humana, tornava-se visível. Às vezes trazia mensagens e continuava invisível para o próprio profeta alayhi salatu wassalam. Temos alguns hadiths que provam isso. Um dos hadiths, a Nabi alayhi salatu wassalam diz: Inna ruha al-Qudus alqa fi raw'i. O Espírito da Santidade, ou o Espírito Santo, como dizem os cristãos, estamos a falar de quem? Jibril, o anjo Gabriel. Ele introduziu no meu íntimo, ou seja, transmitiu para o meu coração uma mensagem que diz: Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Ninguém morrerá até completar, ou seja, consumir por total o seu sustento, o seu rizq. Tudo aquilo que foi predestinado para esta pessoa, assim que chegar ao fim, aí a pessoa morrerá. Este hadith prova de que a mensagem que o profeta recebeu foi na presença do anjo, mas invisível. Ele simplesmente trouxe essa mensagem, não se revelou ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O hadith é longo e só para tirarmos proveitos, neste hadith, a Nabi alaihi salatu wassalam diz: Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Temam a Allah e saibam procurar o sustento, ou seja, procurem o sustento de forma boa. Falamos deste hadith por causa de um tipo de revelação. Que revelação é esta? Aquela em que o anjo aparece, traz a mensagem e não se aparenta, ou seja, não se mostra ao profeta. O profeta simplesmente sabe que estou aqui com um anjo e a mensagem que recebi é esta. Esse seria o segundo tipo de revelação. O terceiro tipo de revelação está incluso na introdução que eu fiz. Agora estamos a falar conforme a ordem do Sheikh aqui, o autor deste livro. Mas eu adiantei 2 formas. Lembram, né? A forma em que ele ouvia um barulho e a forma em que o anjo se apresentava na forma humana. Aqui na ordem do Sheikh, essa é a terceira forma que ele menciona. Diz: Kana tamathalu lahu al-malku rajulan fayukhatibuhu. O anjo apresentava-se diante do profeta em forma humana e falava com ele. Isso já explicamos, não podemos ultrapassar. Vamos para a quarta forma. A quarta forma também vamos ultrapassar, porque é essa de o barulho
igual ao sino ou corrente que cai sobre uma rocha. Vamos para o quinto. Já estamos juntos? O que estou a dizer aqui não é para criar confusão com a introdução que eu fiz. A quinta forma, أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها. A quinta forma de revelação acontecia que o profeta sallallahu alaihi wasallam conseguia ver o anjo na forma original do anjo. Assim como nós temos esta nossa forma, nós não nascemos assim. Qual é a diferença? O tamanho, né? Nós nascemos assim. A diferença é do tamanho, nós crescemos com o tempo, mas a forma é a mesma. Então, um anjo tem sua forma original, apesar de às vezes se apresentar na forma humana, às vezes apresenta na forma de um cavalo ou uma coisa que só Allah quer, mas ele tem forma original em que Allah lhe criou. Quando Allah criou o anjo pela primeira vez, houve uma forma. Então, às vezes, ele aparecia nessa forma diante do profeta sallallahu alaihi wasallam. E isso só aconteceu 2 vezes. Ao longo da vida do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, ele viu Jibril 2 vezes na forma original. E não é uma forma fácil de você aguentar. Entende, né? A primeira vez foi ali já falamos, né? A segunda vez foi lá no céu. Isso veremos, inshallah, no seu devido tempo. Na sua forma original, em que não cabe a nós descrever porque perdemos a noção. O que só sabemos é que os anjos, apesar de serem da mesma forma, variam na capacidade, na potência e no número de asas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alhamdulillah, fatir as-samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Existem anjos com 3 pares de asas, outros com 4, outros com 2 pares. Quando se fala de pares, você não pode imaginar que são 2 asas. São 2 pares e em cada par pode ter muitas asas. E só para você entender um pouco, essas asas não são como de pássaro. Allah está a falar de asas só para entendermos que eles têm algo que lhes faz voar. Então imagina, se existem anjos com 3, 4 pares de asas, e diz-se que nesse dia o anjo Gabriel apresentou 600 asas. 600 asas. Não é para você tentar imaginar a velocidade desse Senhor. Como é que funciona? Não estou a tentar assemelhar, mas podes imaginar um avião. O que é que você chama de asa ali? O que nós chamamos de asa nem se mexe, não é isso? Num avião, o que nós chamamos de asa não se mexe, é uma coisa assim estática. Mexe-se aquilo? Simplesmente ali um pouco embaixo é onde se abre alguma coisa para travar, sei lá o quê, mas aquilo está assim. Aquilo não seria asa. Podia ser outra coisa que não sei qual é o nome. Asas tinham que ser aquelas turbinas que trazem as hélices. Aquilo que devia ser asa. Nós estamos a falar de um anjo com 600 asas, e como é que são asas não sabemos. Quando se fala de anjo, não sabemos. Só você pode imaginar quando alguma coisa acontecia na terra e naquele instante o Jibril está no 7º céu e não passam 2 minutos, já está aqui. Pode tentar imaginar o que vai acontecer consigo, é consigo, eu também não sei. Está a acontecer alguma coisa urgente e Jibril tem que intervir. Quando aconteceu a coisa, Jibril estava no céu. 2 minutos não passam, já está aqui. Já imaginou o que acontece nesse espaço aí para ele chegar aqui? A título de exemplo, veremos à frente que uma das coisas que o profeta fez quando tentou pregar a mensagem pela primeira vez, reuniu os seus familiares e tudo, e começou a dizer que eu fui enviado por Allah. Do nada, uma das pessoas que não gostou das palavras disse o quê? Quer dizer, Allah não viu ninguém e a pessoa só falou uma palavra, disse: Tabban laka sa'ira al-yawm.
maldito sejas. Só dali Jibril já está aí. E na altura não estava. Já está aí com Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Já imaginou essa velocidade? Esse é Jibril que traz a mensagem de Allah. Já imaginou a velocidade do anjo da morte? Sim. Quando no mesmo minuto tem que recolher pessoas geograficamente, em situação geográfica diferente. Alguém está na Ásia, tem que morrer às 10 horas, e alguém está em Netia às 10 horas, outro está na América Latina às 10 horas, outro está lá do outro lado às 10 horas, e ele tem que passar por lá. Já imaginou essa velocidade? É por isso, há coisas que você ouve e não entende na hora. É por isso que o anjo da morte só recolhe as almas e não leva para o céu. Quem leva são outros. Não tem esse tempo de dividir. Só entrega, entrega, e nós estamos mortos. Acabou. Então, uma criatura dessas você vê na forma original, assim como foi feita. E acredita que para você ver na forma original, precisa de um horizonte muito vasto. Não é dentro de uma casa, numa mesquita, não. Não cabe aqui. Mano, aqui não cabe um anjo se Allah não transformar ou não minimizar o seu tamanho. O anjo é miniatura. É que entra aqui. Na forma original é que não entra. Por quê? Na ascensão do profeta alayhi salatu wassalam, quando ele foi levado ao céu, as voltas que ele deu lá, visitou o paraíso, desceu, foi ver o inferno, viu coisas. Allah deu-lhe uma missão especial. Permitiu que ele fosse ver os anjos que carregam o trono de Allah, subhanahu wa ta'ala. Disse, veja esses. Ele viu, ficou sem palavras. Allah disse, lhe permito a ir contar para o seu povo sobre um. Então presta atenção neste. Começou a prestar atenção naquele um. De tudo o que ele viu, o que conseguiu dizer foi descrever a distância que existe entre a ponta da orelha daquele anjo, na forma humana, até aqui. Ele disse, o anjo que eu vi, desses que carregam o trono de Allah, um deles, a distância entre, aqui chama-se Shahmatul Udhun, a distância entre aqui e aqui é a mesma da terra ao céu. Agora me diz, conseguiu ver a cabeça dele? São coisas que não entram na sua cabeça, a cabeça é pequena para entender as coisas de Allah. O que ele diz e nós percebemos, agradeça. O universo está cheio de segredos que você não imagina. Um anjo dos 8 anjos, só um, a distância entre aqui a ponta da orelha até o ombro dele é como da terra ao céu. E provavelmente esses aí, Allah sabe mais, podem ser mais putos do Jibril. Podem ser. Allah é que sabe mais. Então ver na forma original uma criatura dessas aí não é coisa de qualquer um, não é para qualquer um. Eu começo às vezes a analisar por que o profeta alayhi salatu wassalam sempre ficava calado. Ele falava simplesmente para ensinar, uma conversa simples em casa, assim, era poucas vezes, no meio de gente estava sempre calado, tinha razão de calar, só de pensar coisas que viu. Mano, quem tem muita coisa vista, tem pouco tempo a falar. Pode acreditar, porque só por pensar, mas aquilo que eu vi é o que mesmo? E com aquele receio de perguntar sempre a Jibril, durante essa viagem, o profeta perguntava a Jibril, o que é aquilo? Aquilo é coisa X. E só lhe diziam, aquilo é coisa X. O homem continuava a fazer tasbih. Daqui até lá, o Jibril... Então o profeta às vezes ficava receoso, queria saber o que é aquilo e este senhor está ocupado. Assim na viagem, aqui na Racoa, ele é cheio de fulano, o cagaria, não.
Isso está tudo resumido num hadith. Lau ra'aytum ma ra'aytu. Se vocês tivessem visto o que eu vi, como é que vem um hadith? Estariam a rir pouco e a chorar muito. E quando alguém lhe perguntou, o que é que você viu que faz chorar muito e faz rir pouco? Disse, ra'aytum nar, eu vi o inferno. Ainda não falou de tudo o que viu. Situações lá. Então estamos a falar da quinta forma em que a revelação acontecia. Como é que as palavras de Allah apareciam? O profeta via o anjo na sua forma original e ele transmitia aquilo que Allah lhe transmitiu e o profeta percebia. A mensagem ficava gravada na mente dele. E só depois, essa é a quinta. A sexta forma da revelação é que a mensagem saía diretamente de Allah e não passava pelo anjo, direto ao profeta, de Allah direto ao profeta. O normal era usar o anjo Gabriel como transmissor ou intermédio, não é? Intermediário. Mas há vezes que a mensagem vinha diretamente de Allah ao profeta sallallahu alaihi wasallam, como aconteceu quando foi levado ao céu e recebeu o salat. O lugar onde o profeta recebeu o salat, esses 5 salates, que de princípio eram 50, vocês conhecem essa história, o lugar onde ele recebeu o Jibril não estava lá. O que aconteceu é que o percurso com o Jibril foi, e quando chegou no 7º céu, acima do 7º céu, onde existe essa tal árvore de lótus, ou chamam Sidratul Muntaha, chegou uma fase em que Jibril disse, Allah lhe quer ali. E aí o profeta disse, como me quer ali se viemos juntos? Do tipo, você que deve me acompanhar? Disse, não. Allah disse para eu te mostrar ali, e ali ninguém já chegou, nem anjo, nem qualquer outra criatura. É um lugar especial para você. Vai ali. O que vai acontecer lá eu não sei, não procuro saber, vai, depois volta. Então, se um dia você ouvir alguém a dizer que o profeta Muhammad a.s. é a melhor criatura de Allah, é por causa daquele lugar onde ele chegou e ninguém mais chegou. E foi ali, e é ali onde o Nabi a.s. recebeu o salat. Por isso, quem brinca com o salat não sabe com o que brincar. Eu costumo dar um exemplo sobre o salat. Imagina que você esteja a estudar fora do país. E quem patrocina seus estudos é seu pai ou qualquer outro familiar. Às vezes ele manda via banco ou sei lá, que via o dinheiro para você usar para custear os seus estudos. E chega um momento em que ele diz, tenho algo para lhe dar, mas tens que vir pessoalmente. Não tem como enviar. É dinheiro, é o que, mas tens que vir. Quando você recebe essa mensagem de tens que vir pessoalmente, o que é que passa na sua cabeça? A primeira coisa, o que deve ser essa coisa? Porque o pai você conhece, não é? O que é essa coisa que eu tenho que receber assim, ao vivo? É o mesmo que aconteceu com o salat. Todos os outros pilares do Islã, todas as ordens, mandamentos, vieram de Jibril ao profeta Muhammad a.s. Salat foi necessário levar o profeta e receber perante Allah na ausência de Jibril a.s. Aqui aconteceu, o salat foi das coisas que o profeta recebeu por via revelação direta de Allah ao profeta. Jibril não está aí. Jibril simplesmente veio ensinar na prática ao profeta sallallahu alaihi wasallam como fazer salat, horários e tudo. Mas não pegou em suas mãos para dizer que recebi de Allah para dar ao profeta Muhammad. Não. Isso deve chamar muita atenção às pessoas. Por isso, quem não faz salat pode ser tudo, menos muçulmano não vai ser. Quem não faz salat pode ser tudo, menos muçulmano não vai ser. Eu sei que isso dói e muita gente não entende até hoje. Como assim? É só lá, não é muçulmano. Você pode ter filhos, sei lá, pais shehes ou pais profetas até. Se você não faz salat, profeta é seu pai, você é um kafir.
Só para olhar como é que esta coisa foi recebida, não é de brincadeira. Direto de Allah ao seu mensageiro, alayhi salatu wassalam. Essa seria a sexta forma, né? A sétima forma, kalamullah lahu minhu ilayhi bila wasita malak. Às vezes são as palavras de Allah. Aqui estamos a falar de salat. Estamos a falar de salat. A sétima forma são as palavras de Allah que vêm diretamente ao profeta. E aqui o exemplo prático é com Musa, alayhi salatu wassalam. Allah falava com Musa diretamente do céu para a terra. O profeta foi do céu, no céu mesmo, do céu para o céu, neste caso. Com Musa foi do céu para a terra. Então, se isso aconteceu com Musa, provavelmente, tal como vem no Surat An-Najmi, Allah subhanahu wa ta'ala falou com o profeta sallallahu alaihi wasallam sem intermédio do anjo. Existe uma outra, oitava forma, e os álamos, segundo o autor deste livro, diz que as pessoas divergem se existe uma outra forma de revelação. Há divergência, e quando é assim eu prefiro deixar. Então considero essas 7 formas em que a palavra de Allah chegava ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Imagine aquele homem que perguntou: Ya Rasulallah, kaifa yatika al-wahy? Como é que a palavra de Allah chega assim? Depois daquela explicação toda, como é que ficou? Ele queria aprender, não estava a provocar. Mas nós temos irmãos que não sabem aprender. E quando perguntam uma coisa, você percebe que este está a desafiar. E quem pergunta em forma de desafio nunca aprende, porque ninguém lhe convence. Quando você pergunta em forma de desafio, está a dizer que você não está preparado para aprender. Porque já vem ele a dizer que não há água, que não há peixe, então não se convence. A melhor forma de aprender é procurar saber como é que a coisa é. Mesmo que você saiba a outra forma, simplesmente vai enriquecer. Um que sabe, entende muito bem que o que sabe não é tudo. Então, uma coisa que você sabe, outro pode saber a mesma da forma diferente. Então, se você for a perguntar para aprender, está a fazer o quê? Está a associar o pouco que você tem com o pouco daquele e a coisa vai crescendo. O Sheikh achou melhor falar deste tema aqui, sabendo que nós estamos a falar das fases da pregação do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Nós, pelo tempo, vamos terminar por aqui. Me desculpem, eu sei que há quem pode estar aqui, tínhamos que passar mais. Essas conversas que eu estou a criar é só para buscar proveitos das passagens. Esta disciplina exige ponderação. O que você estuda, refletir e buscar pontos de referência naquilo que você pretende fazer. Temos aqui um espelho nesta disciplina. Por isso não estamos a ir com muita pressa. Em seguida só veremos os primeiros 3 anos de pregação no silêncio. Porque quando o profeta alayhi salatu wassalam se torna profeta, ele tinha que escolher com quem dividir esta informação. Normalmente as coisas funcionam pela confiança. Entendeu? Você não se pergunta hoje em dia, quando é eleito um presidente, ele normalmente destrói aquela equipe, aquela linha do outro presidente, o cessante, e põe sua linha. Ninguém pode contradizer aquilo. Ninguém pode dizer, mas por que mandou? Não, hoje, aliás, a vida sempre foi assim. Você trabalha com quem você confia. É assim. Se você for eleito secretário, qualquer coisa aí, se puder, traz outra linha ali. Você não sabe qual é o pensamento daqueles. E ninguém vai dizer, não, o profeta alayhi salatu wassalam, quando recebe essa mensagem, não é que foi gritar em Maca, sou profeta. Não. Começou a analisar, escolher pessoas. Se eu falar para este, vai entender. Se eu falar para este, é que vai entender. Aquele eu nunca lhe via gritar no mercado. Se eu lhe falo o segredo, aqui vai guardar. Aquele faz barulho. Assim que eu lhe falar, vai gritar lá fora e isto vai acabar logo cedo. Fez seleção das pessoas. E é isso que você deve fazer na sua vida. Você pode ser irmão de todos, mas amigo de todos, não. Entendeu?
Tem que selecionar quem é seu amigo. Essa palavra é pesada. Amigo é pesado. Irmão, não é problema. Irmão, somos todos irmãos. Se começarmos a fazer salata aqui, todos já, amém. Entendeu? Amigo é aquele que você pega a mão, vamos lá. No meio dos irmãos. Irmandade é uma coisa, amizade é outra coisa. O profeta alayhi salatu wassalam começou a buscar pessoas amigas. E a primeira pessoa amiga, você sabe quem é? Não do profeta, de você mesmo. A primeira pessoa amiga, quem é? É você mesmo. Você é amigo de você. Então, na estrada, falar para você mesmo. Eu já sou profeta. Eu vi, amigo? São filosofias essas que você não pode seguir. Você ser amigo de você mesmo. Isso é brincadeira, pô. Estamos a falar de uma segunda pessoa fora de você. Sua esposa. Sua esposa é o primeiro amigo, no caso, a primeira amiga. Sua esposa. Entendeu, mano? Qual é a prova disso? A prova disso é que o primeiro homem não teve mãe, teve esposa. A mãe surgiu. Estamos juntos? A mãe surgiu da esposa. A mãe surge da esposa. Não estou a falar de mãe de Adão. Adão não tinha mãe, entendam-me bem. A mãe surge do casamento. O primeiro amigo é a esposa. O que eu quero dizer, não é o que você está a pensar aí, tipo mulher e mãe, quem está em primeiro é mulher. Não é o que estou a dizer. Estou a falar, estou a querer dizer que se sua esposa não é sua amiga, mano, você está mal. Além daquele amor que vos junta, tem que existir amizade. Quando você está sentado com sua esposa, você tem que sentir que está com um amigo. Compartilhar coisas que você tem certeza que isto não sai daqui. Estamos a conversar entre nós, nunca vai falar para a amiga dela. Entendeu? Temos uma discussão aqui, não é qualquer coisa vai falar para a mãe dela. Se sua mulher não é sua amiga, mano, você está entregue. Sim, você está entregue. A primeira pessoa amiga é a sua esposa. E se você não cria amizade com sua esposa, sendo que ela tenta ser amiga de você, você não está bem. Então, passando que não amarra. É que não te leva a olhar ninguém passando. Mas cala aí. Não te leva a ninguém passando. Mas cala aí. Mano, criar amizade com sua esposa. Claro, isso começa de lá, né? Quando você vai escolher quem é sua esposa. Criar amizade com sua esposa é muito bom. A Nabi alayhi salatu wassalam, além de ser marido da Khadija, era amigo. E onde surge essa amizade? Compreensão. Essas são parcelas da aula. Compreensão. Mulher que não lhe compreende, mano, não é sua amiga. Wong hime cabeça, não hime atividade. Nenhuma mais, não hime menos. Quando é de roco, mas aí vai, quem se ela me, eu não começo a estudar para himorunimue. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam abriu o jogo em primeira mão para quem? Para a esposa dele. Ele não tinha tio. Quem lhe fez casar? Não foi o tio. Não tinha familiares. Não era momento para deixar-me lá dormir, depois é de vir, vou ter com tio. Não era momento. É, Jamal, estamos juntos. Não era momento, depois daquele problema todo, eu vou chamar de problema, né? Não era momento de correr para o tio e dizer para tio, é assim, é. Porque ele não tinha esses princípios. Ele descobriu que esta mulher é minha amiga, é a primeira a viver as minhas situações. Vou dividir com ela. Nós temos esse costume. Nossos segredos são sabidos lá no tio, antes da mulher que vive consigo. E quando a polícia vem, não vai pegar o tio, vai pegar a esposa. Quando ela diz que ela está então procure casar com uma mulher que seja sua amiga, na sua ausência seja ela a representar você. Sabe, viu o que a Khadija fez? Levou a profeta para o tio dela que tinha experiência, para ver o que está a se passar aqui. Outras mulheres iam correr para o seu tio. Oi, Himetwene. Não é Hassanami. Não é Hassanami. Não tatua. Então, a primeira pessoa amiga
é sua esposa, depois é que você vai ter um amigo. A razão é simples, você passa momentos com aquela mulher que não se passam com um amigo. Primeira pessoa amiga é sua esposa. Fora dos conselhos satânicos que já recebemos lá atrás. Olha, em primeiro lugar. Então, mas que sua esposa. É sua esposa que deve conhecer o seu melhor amigo. Entendeu? Saber que fulano, é sua esposa. Não é seu amigo que deve saber o que está a se passar consigo, com sua esposa. Não existe essa abertura de seu amigo conhecer sua privacidade. Não. Isso será o que vamos ver, inshallah, na próxima aula. Os primeiros 3 anos de pregação em que o profeta primeiro selecionou certas pessoas. Falamos da primeira pessoa, esposa, porque depois a coisa vai sair de casa para fora e vamos ver quem são as pessoas que o profeta escolheu e por que razão escolheu essas pessoas, e durante esses 3 anos o que aconteceu com essas pessoas. Ele teve a sorte de escolher pessoas que entenderam o objetivo dele. 3 anos ninguém sabe que o profeta é profeta e as pessoas estão se tornando muçulmanas aos poucos quando você faz uma boa seleção. É assim, basta meter lá dentro um Hankawani ou Nanara. E a Jama'a Sira ensina-nos muita coisa. As pessoas que o profeta escolheu são pessoas fiéis. Podes acreditar, pessoas fiéis. Selecionou. E você também faça isso. Selecione pessoas. Somos irmãos, mas não vamos ser todos amigos. São como a Tsalem. Ulantohana maaparao, paratao, guerra. Não há pessoa sem amigo. Outro problema é você encontrar alguém que não tem amigo, sempre sozinho. Tu olha agora de novo como é problema de novo como é que de princípio o ser humano é social. Não tem como você, sendo pessoa, não interagir com pessoas. Então podem ser poucas, mas tem que ter alguém que conversa consigo. O cara que tu haniau até agora tu agora, oni te agora agora com te agora olole. Kahino o tola tolian tu para correr agora oni te agora que ia apanhar. Só pode achar que você é um sempre fechado, um companheiro que te Bataniau era agora Bataniau. Tinto Nabi Hana Abu Bakar na aquela gunho. Abu Bakar não debane. Amigo de você mesmo. Amigo de você mesmo na problema. Agora aí, minha pelo problema ninto, wala acaba de mata vaca. Tem problema né? Ninto impele problema ninto que ia mata mato. Tem problema. Há pessoas que carregam problema e não conseguem ver o problema que carregam. Ohivane la na putua muruni momo tinu hela tia mitena mo tikena kutinte hati virusha tinyonya mseke kale ke tempo nyonya yonzone agora iyo nyonya kale tempo viru wenyu agora yo o virua kale tempo ntenyu agora ko na the agora nyunene numale nyunene agora oyo kananza ho kande sana nyu Jazakumullahu khairan. Terminamos por aqui. Na próxima, inshallah, vamos dar continuidade. Assalamu alaikum wa rahmatullah.